Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Casa do Galo. Hoje para um pré-jogo aí depois de uma derrota, né? Derrota sempre é ruim a gente abordar esses assuntos, mas ontem o Atlético sofreu aí uma derrota para o Criciúma por 2-1, né, lá no campo do Criciúma. Vou falar um pouquinho sobre isso, lembrando que a última vez que nós vencemos no campo do adversário foi em 1986, mas isso não é uma justificativa para o nosso resultado, não foi um bom resultado. Era importante o Atlético arrancar ponto do Criciúma. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, como que foi o desenrolar do jogo e o que a gente pode esperar aí, uma expectativa aí um pouco mais para frente, né? O que a gente pode esperar do Galo aí. Ontem foi um jogo, não foi um bom jogo do Atlético. Eu não vi o Atlético organizado dentro de campo. Eu vi alguns jogadores fazendo, às vezes, funções dentro do campo que não é realmente a função que ele está acostumado a fazer. Eu acho que isso influencia um pouco até em tomadas de decisões dos atletas ali durante o jogo, né, alguns erros. O Atlético continua pecando muito na questão ali da finalização das jogadas, né, ali no último terço de campo, e a gente está ficando muito vulnerável também na defesa. Então, para mim, a gente tem que conseguir alcançar esse equilíbrio, e a gente está tendo essa dificuldade nos jogos, principalmente nos últimos jogos. E interessante que nos últimos jogos a gente já começou a ter o retorno dos atletas, né? Então eu acho que a gente tem que ver que, assim, eu acho que alguns atletas precisam entrar mais no jogo, precisam melhorar mais a questão técnica deles e o entendimento tático, e ao mesmo tempo eu acho que o Milito precisa sim de ser cobrado, e ele precisa mudar algumas questões da questão tática dele, algumas convicções que ele tem. Até na coletiva ele fala um pouco sobre isso, que você não pode mudar o seu pensamento e a sua convicção de acordo com o resultado. Se o resultado é bom, então tá tudo certo. Se o resultado é ruim, vem as críticas e aquilo não tá certo. Então ele acha, na visão dele, que na derrota ou na vitória, esse pensamento ele tem que ser mantido, né? Esse tipo de análise. Eu acho que o tipo de análise sim tem que ser mantido, mas eu acho que a questão da formação tática da equipe, a gente sim deve fazer uma autoanálise e ver o que está funcionando, o que não está, e o que não tiver, a gente pode sim trabalhar no dia a dia para melhorar, para tentar alcançar esse equilíbrio ideal para a equipe. Lembrando que o Atlético hoje ele tem sim peças importantes, inclusive, que chegaram e que podem sim dar essa consistência para a equipe, né? Então acho que está faltando um pouco sobre isso. Então, só para a gente ter uma ideia, o Atlético ontem teve 72% de posse de bola e o Criciúma teve 28% de posse de bola. Eu comentei com vocês aqui no pré-jogo que é normal, inclusive, o Criciúma atuando em casa, que o adversário tenha uma posse de bolas maior do que o Criciúma, é o estilo de jogo deles. Então isso já era esperado, o Atlético ter uma posse de bola maior. Eu até achei que o Atlético teve uma posse de bola bem superior, eu não esperava que ia ter essa diferença tão grande do Atlético para o Criciúma, tá? Eu achei que a nossa posse de bola ia ser maior, mas não com essa diferença tão grande, tá? Então, algumas questões que me chamaram a atenção nesse jogo, que a gente tem que observar muito, é o seguinte, olha só para vocês verem. O Atlético trocou 642 passes no jogo, enquanto o Criciúma trocou 240 passes, tá? Então é uma diferença muito grande. Desses 642 passes que o Atlético trocou durante o jogo, 568 foram passes certos. O Atlético acertou os passes. É um bom número de acerto nos passes, de 568, tá? Só que aí vem algo interessante que a gente tem que analisar. Olha só para vocês verem. Desse número que o Atlético trocou de passes, de 642, tá? Vamos falar o número contando com os erros. Somente 173 passes foi no terço final do campo. Foi na parte ofensiva. A grande maioria dos passes que o Atlético trocou, né, no jogo
49% desses passes foi no meio campo e 22% foi na defesa. Então, quer dizer, a maioria do tempo nós ficamos trocando passe no meio para a defesa. Então, na minha visão, foi muita troca de passe que não tinha uma objetividade. Até a gente tocava o passe para um lado, para o outro, trocava para trás, tentando achar um espaço, mas não tinha objetividade. O time não era agudo, o time não era para frente. Então eu senti um pouco isso, assim, sabe? A gente ficou fazendo muita. A gente pode olhar os números ali mais para frente, né? O Atlético teve um número grande de bolas longas no jogo, né? Então você vê que o Atlético ficou tocando muito essa bola ali no meio, na defesa, e ia lá e tentava fazer uma ligação direta, uma bola longa, tá? E é interessante, assim, a gente pegar algumas questões, que aí a gente começa a ver que tem, por exemplo, o Alan Franco, ele tá pisando muito na grande área. Eu acho isso uma questão positiva, a gente ter um segundo volante ali, um cara do meio que pisa na grande área e finaliza. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou cobrar ele que ele tenha uma finalização, que ele tenha um bom número, né? Assim, nas finalizações ali, chegar a marcar gol e tudo, eu tenho que pensar que essa não é muito a praia dele, né? Ele não é um cara que faz isso com maestria. Então, a gente tem que ponderar essas coisas. E ao mesmo tempo, o Alan Franco, ele sobe, e quando ele sobe para a grande área, a gente fica desguarnecido lá atrás, né? Então aí já é questão tática, né? De alguém fazer essa cobertura, já ter essa questão mais automática, o primeiro volante fazer a cobertura dele, os zagueiros, o lateral, enfim, né? Isso aí já é questão do nosso treinador. Então eu tô sentindo um pouco isso, e às vezes o Alan Franco às vezes nem subiu, mas subiu um zagueiro e deixou desguarnecido também. Acontece isso com o zagueiro também. Alguns jogos atrás nós fizemos um vídeo aqui no canal que a gente mostrou a questão do Fuchs, né? Ele avançando muito, perdendo a bola lá na frente, ele não conseguindo recompor, não tinha cobertura, a gente sofria lá atrás, né? Então isso aí foi algo que tá me chamando a atenção, esses avanços e a gente ficando desguarnecido atrás, né? Então assim, poxa, o Júnior Alonso saiu do jogo ontem sem fazer nenhum desarme, um zagueiro, né? Então é muito pela função que ele estava fazendo. E ele tinha bons números na Rússia, por exemplo, ele era líder dos números de questão defensiva, e não são números que chamam a atenção dele para ele no Galo, né? Então essas questões estão me chamando muito a atenção. Para vocês terem uma ideia, mesmo o Atlético tendo essa posse de bola toda, né? A gente fez 14 desarmes durante o jogo e o Criciúma fez 15. Então, quer dizer, o Criciúma é uma só, mas ele desarmou mais do que a gente. Ele foi mais efetivo na questão de desarme. Então, isso aí é algo interessante para a gente ver, que eles tiveram uma posse de bola muito menor do que a nossa, né? Então, e mesmo assim, eles levaram perigo para a gente, né? Esses desarmes nossos, eles foram efetivos? Essas questões a gente tem que analisar, né? Tem que aprofundar nisso daí. Então, assim, o número de finalizações, por exemplo, do Atlético, no gol, o Criciúma finalizou no gol mais do que a gente. Isso é outra coisa também, a efetividade ofensiva. Como que um time que troca 240 passes no jogo, ele tem 28% de posse de bola e ele finaliza no gol mais do que a gente, que teve 72% de posse de bola. É isso que eu falei, a gente trocou, a nossa posse de bola, o número de passes nosso foi muito mais no meio de campo e na defesa, não no ataque, no terço final. Por isso que a gente produziu menos. A gente teve o controle da bola, mas o Criciúma foi muito mais efetivo que a gente ofensivamente. Então eles finalizaram no gol 5 vezes e o Atlético 3 vezes. Pra vocês terem uma ideia, das nossas finalizações totais no jogo, o Atlético finalizou 19 vezes. Vocês verem o que é essa questão efetiva que eu estou falando. E o Criciúma finalizou 12 vezes. Dessas 19 finalizações do Atlético, 13 finalizações do Atlético foi para fora. Não foi no gol. Olha para vocês verem o número. 19 finalizações do Atlético no jogo. Das 19, 13 foram para fora. Não foram no gol. 3
foram finalizações para o gol. E as outras 3, a gente foi bloqueado nessas finalizações, tá? Aconteceu ali, às vezes a gente chutou ali travado e tudo. 3. Pra vocês terem uma ideia, o Criciúma, dessas 12 finalizações do Criciúma, 5 foram em direção ao gol. Somente 4 que foram para fora. Olha a diferença. Das 19 nossas, 13 foram para fora. Das 12 deles, somente 4 foram para fora. Então isso mostra também que os jogadores do Atlético, eles não estão sendo efetivos. Jogadores dali de frente, quem está finalizando. A gente tem as questões táticas também do Milito, que ele tem que ser cobrado, mas os jogadores também precisam ser cobrados pela efetividade dentro de campo. Você não pode fazer 19 finalizações e 13 finalizações foram para fora. Não dá. Isso a gente não pode admitir isso. Então o Atlético tem que melhorar isso, né? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, dessas questões das finalizações, 8 foram dentro da área do Atlético. Enquanto o Criciúma foram 6. Então o restante das finalizações do Atlético foram todas fora da área. Foram remates fora da área. Aqui, ó, também tem uma outra questão também de desarmes, né, ganhos. Esse é um outro ponto que fez a diferença. Para vocês terem uma ideia, 67% dos desarmes o Criciúma ganhou. O Atlético ganhou 57%. É 10% a menos só, é bem próximo o número, mas a gente consegue ver que o Criciúma ainda foi mais efetivo que a gente no desarme. Então, 2 pontos para mim que fizeram a diferença. O Criciúma foi mais efetivo nos desarmes e eles foram mais efetivos ofensivamente. Tá? Então, o Atlético, ele teve as chances, mas você vê que às vezes, eu não sei se é displicência, falta de atenção dos atletas, mas existe um número grande de erros em finalizações, tá? Além das questões táticas. Então, eu acho que o Milito ainda não encontrou uma maneira de encaixar o Bernard no esquema do time. Achei o Bernard ontem perdido em campo. Nem coloco culpa no atleta ainda, que o atleta chegou agora, ele está encaixando ainda no sistema de jogo do time. Mas você vê que o treinador ainda não encontrou muito espaço ali dele. Eu acho que, mais uma vez, né, o Gustavo Scarpa, ele foi o mais lúcido em campo, né? Teve aquela bola na trave, ele busca o jogo, ele tenta armação, cruzamentos, né? Então acho que ele foi bem lúcido. Alguns jogadores esse sistema ali ontem eu achei perdidos, assim, o Alonso avançando muito e a defesa ficando desguarnecida, então acabou que ele não fez bem a questão ofensiva e não fez bem a questão defensiva, né? E isso teve outros atletas também, estou usando ele só como exemplo. Então, eu acho que o Atlético tem que fazer esse ajuste, tem que conseguir fazer esse equilíbrio. Independente das convicções que a gente tem que entender e fazer uma autoanálise para ver em que a gente pode melhorar, né? Porque se a gente está vendo que aquela convicção que a gente tem naquele momento às vezes não está dando tão certo, a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Ali a comissão técnica do Atlético e ver em que ela pode melhorar. Eu entendo que o Milito sabe e ele entende as características que o nosso clube tem, que o Atlético tem, essa questão ofensiva, marcação, pressão, marcação alta, são coisas que a gente gosta, que são características do nosso clube. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter esse equilíbrio defensivo. A gente não pode ter uma defesa assim tão desprotegida, né? Então tem outro número também interessante, depois eu posso passar para vocês aqui, eu acho que eu não tenho ele aqui, até procurando aqui, mas acho que eu não tenho, que são os números, se eu não me engano, o Matheus Mendes fez mais defesas do que o goleiro do Criciúma. Se eu não me engano, acho que o goleiro do Criciúma fez 1 ou 2 defesas, o Matheus fez acho que 3, uma coisa assim. Depois eu posso olhar para vocês melhor e a gente falar um pouco sobre isso. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que alcançar esse equilíbrio. Eu acho que os jogadores também precisam melhorar um pouco essa questão técnica deles.
finalização, finalizar melhor, fazer aquele acabamento da jogada ali melhor, ter um pouco mais de tranquilidade. A gente entende também, às vezes, que não vai chegando os resultados, vai bater naquele psicológico e vai piorando as coisas, né? Então a gente tem que trabalhar esse lado psicológico também. Mas eu acho que o Milito tem sim que fazer acertos táticos na equipe. E eu entendo que ele tem as convicções dele, que é o que ele acha que é o ideal para o futebol, da prática do futebol, e eu entendo isso, mas eu acho que ele deveria fazer uma autoanálise de algumas questões bem específicas para ele conseguir alcançar esse equilíbrio. Tá? Porque um time campeão, um time que tenha sucesso, ele tem que alcançar esse equilíbrio. Tá? A gente não pode ter um time que cria tanto igual o nosso cria e tá pecando na parte ofensiva, que aí eu acho que pode ser displicência até dos atletas também. Tá? E sofre tanto na parte defensiva. Você tem que ter esse equilíbrio, você tem que ser efetivo na parte ofensiva, você tem que ser equilibrado na parte defensiva. A gente tem que tentar alcançar isso, né? A gente vê que uma conversa que eu tive até com um amigo há pouco tempo, que eu reparo que os técnicos argentinos, normalmente eles têm essa dificuldade no Brasil. Quais técnicos argentinos que montaram times que tiveram uma consistência defensiva muito grande no Brasil? Que tiveram uma sequência num trabalho aí. Eu acho que o que tem a maior sequência de trabalho com questões defensivas argentinos, assim, eu não lembro de cabeça assim qual, assim, a gente pode fazer depois olhar isso com mais calma. A gente pega, por exemplo, né, que a gente teve uma invasão de treinadores aí nos últimos anos no Brasil. A gente pega os treinadores portugueses, normalmente, eles conseguem alcançar esse equilíbrio. Né? O Luiz Castro conseguiu alcançar um equilíbrio no Botafogo. Né? No Palmeiras a gente tem o Abel alcançando esse equilíbrio. O técnico do Botafogo agora, você tem um Caixinha no Red Bull também. Então eu acho que o Milito ele tem que buscar esse equilíbrio. A gente não pode ter a todo custo só questão ofensiva. Senão a gente tem que melhorar demais essa questão ofensiva nossa, que eu estou falando de efetividade, que tá ruim, porque a gente sabe que a gente vai tomar gol. Então, acho que tem que tentar alcançar esse equilíbrio. Tá? Então, eu espero que o Milito faça uma autoanálise, né, dessas questões táticas dele e ele consiga alcançar o equilíbrio. Espero. Sempre acho que a ruptura de um trabalho, principalmente durante uma temporada, é o pior caminho. Eu falei isso na época do Filipão, comentei sobre isso. O ideal para o clube é a gente torcer que o treinador consiga encaixar o seu jogo e dê tudo certo, do que ter uma ruptura. Eu sempre tive esse pensamento. Mas nesse momento o Milito tem que fazer uma autoanálise do trabalho dele, das questões táticas, para ele melhorar essa questão defensiva do Atlético e tentar alcançar esse equilíbrio. E os jogadores precisam ter uma maior atenção, um maior foco no jogo para melhorar essa efetividade ofensiva deles. A gente não pode ter 19 finalizações e 13 não foram no gol. Não pode. Você não pode aceitar isso. Né? Então, eles precisam melhorar isso. E o time, você vê que o time cria. Os nossos números de criação não são números ruins. Mas a gente não está sendo efetivo. Então eu espero que a gente tenha essa melhora dos dois lados. Quarta-feira a gente tem um jogo importante contra o CRB. A Márcia, mais uma vez, vai fazer a parte dela. Vai chegar e empurrar o clube. Nós precisamos ganhar, precisamos classificar na Copa do Brasil. Todo mundo está esquecendo disso, mas a gente precisa classificar na Copa do Brasil. E que o Milito consiga alcançar esse equilíbrio e a gente consiga seguir o nosso caminho. Temos Libertadores batendo na porta, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Atlético tem um bom elenco e com o elenco que a gente consegue alcançar esse equilíbrio importante. Então, vamos aí pelo Galo, fechado com o Galo e vamos seguindo em frente. Tá? Então, que o Milito faça a sua autoanálise junto com a sua comissão técnica e que os jogadores também façam uma autoanálise do trabalho deles. As duas partes têm que fazer uma autoanálise e tem que melhorar. Não pode o Atlético ficar tomando gol igual está tomando gol e sofrendo igual está sofrendo.
Não pode, isso não pode acontecer. Então tem que ter essa melhora, tá? Tem que ter uma autoanálise de todo mundo e a gente espera que isso melhore, tá? Eu acho que a gente sempre quer o bem do clube e para acho que isso acontecer, sequência de trabalhos são importantes, né? Mas o Milito tem que entender também que ele tem que ter uma autoanálise e tentar melhorar exatamente para poder ter a sequência, porque o resultado também é importante no futebol. Você não vai dar sequência no trabalho onde você só toma gol, onde você só perde, não tem lógica, né? Então acho que ele tem que fazer uma autoanálise sobre isso e que ele melhore e que ele consiga alcançar esse equilíbrio. Então vamos juntos pelo Galo. Quarta-feira tem jogo da Copa do Brasil contra o CRB e a gente volta aqui no canal amanhã batendo mais papo com a massa. Vamos falar de CRB, contratação de Daverson, tem novidades sobre patrocínio master, contrato de publicidade, tem umas novidades que eu tenho para falar com vocês. Tá bom? Mas hoje vamos falar só um pouquinho do jogo aí e vamos junto. Valeu, massa! Muito obrigado por estarem mais um dia com a gente aqui no canal Casa do Galo. Se gostou, deixa um like e segue a gente aí. Valeu!